do trabalho, que às vezes tem sido dificultoso, às vezes trilhamos caminhos que não agradam a Deus, mas o que mais importa é que possamos reconhecer a grandeza desse Deus e desejar um momento melhor. Amém, igreja? Amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos na carta aos Hebreus, nós não sabemos, nós não conhecemos o escritor da carta, mas sabemos que foi inspirada pelo nosso Senhor. E nesse trecho da carta, escrita aqui aos Hebreus, ele tem por título aqui na minha Bíblia, o perigo da incredulidade e da desobediência. Palavra essa tão pertinente para os dias de hoje, onde nós vemos muitas pessoas descrentes no nosso meio. Quando eu digo nosso meio, eu digo nosso meio evangélico, meio eclesiástico. Pessoas deixando de seguir a Cristo por tão pouca coisa, pessoa com o coração endurecido por conta das dificuldades do dia a dia, e a desobediência. Desobediência é quando a palavra do Senhor lançada e ministrada sobre as nossas vidas, ela não surte o efeito que ela tem que surtir, e com isso a desobediência entra no coração. E o escritor, nesse trecho da carta, ele faz uma reflexão ao povo do deserto. Quando Deus tira o povo do deserto com mão forte, e ali dia após dia a mão do Senhor está sobre aquele povo, protegendo, dando alimento, dando segurança, guardando, livrando de todo mal. Mas mesmo assim, quando eles atravessam o Mar Vermelho, quando eles chegam na outra margem, logo adiante, quando chegam nas águas de Meribá, o povo começa a reclamar e se lamentar. Então Deus envia a provisão. Eles caminham mais um pouco, e lá está a reclamação. E assim foi durante 40 anos, a ponto de Deus falar assim: eles não vão entrar no meu descanso. E a ira de Deus se acende contra aquela nação, e vocês conhecem a história. E de toda aquela população que saiu do Egito, apenas 2 pessoas conseguiram acessar o projeto de Deus. Mas vamos voltar para cá. Esse trecho, quando o escritor dessa carta, ele menciona o verso de número 8, ou melhor, o verso de número 7 e 8, e eu gostaria de frisar esses 2 versos no decorrer desses minutos que eu tenho aqui, nessa reflexão para falar com vocês. Eu vou ler apenas o verso 7 e 8 para fixar melhor, que diz o seguinte a partir do verso 7: Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o vosso coração. Talvez a gente possa ouvir essa palavra e não dar o crédito devido para ela, mas tem aqui um trechinho que eu gostaria que você se atentasse comigo. É quando ele diz: olha, se vocês por um momento conseguirem ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. E por que o escritor ele fala isso, meu irmão? Porque a palavra de Deus, que nós sabemos que ela é viva e eficaz, e ela tem poder de colocar tudo na nossa vida, no nosso lugar, ou melhor, no devido lugar. Tem o poder de alinhar o nosso pensamento, tem o poder de estruturar a nossa vida, nossa família. Essa palavra ela tem o poder, meus irmãos, de acessar áreas da nossa vida que um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, alguém com conhecimento no poder da oratória não consegue acessar. Mas essa palavra, ela tem o poder de ir na profundidade da sua alma, curar feridas, tirar sentimentos negativos, sentimentos rancorosos que por diversas vezes não permitem que a gente venha crescer e sonhar. A palavra de Deus, ela tem esse poder. E o escritor de Hebreus, ele não tem essa reflexão, meu irmão Maurício, apenas da sua própria vontade, mas eu tenho certeza que ele leu o Salmo de número 95, quando o salmista, ele diz essas mesmas palavras. E ele diz: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração. Pelo contrário, permita que essa palavra flua dentro de você e mude a sua capacidade de pensar. Porque às vezes, meus irmãos, por conta da nossa correria do dia a dia, das nossas preocupações, e quantas preocupações nós temos, nós não conseguimos raciocinar de uma maneira espiritual. Quando eu digo espiritual, igreja, eu digo de uma maneira bíblica. A maneira com que a Bíblia pode trazer sobre a sua vida conceitos, trazer sobre a sua vida uma base, uma estrutura, porque a palavra de Deus é a nossa bússola de orientação.
diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Está lá em Salmo 119 essa palavra. Então, se eu entendo que a palavra de Deus ela é luz para o meu caminho, significa que eu vou andar por um caminho iluminado. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. E ele diz que ela é lâmpada para os meus pés, ou seja, os meus pés pisarão em lugares iluminados, eu não errarei o caminho, porque a palavra do Senhor ela está me direcionando. Quando eu começo a fazer uma reflexão sobre isso, eu entendo o poder e a importância que a palavra de Deus tem sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. De outra forma, se faltar a palavra de Deus, a igreja é uma igreja sem orientação, uma igreja errante, uma igreja que pode até encher em número, mas em obras ela é deficiente, ela não tem produtividade. É isso que eu quero falar. É necessário que tenha produtividade para que a igreja ela venha desenvolver o trabalho pelo qual ela foi inserida pelo Senhor na face da terra, que não é apenas louvar a Deus, mas é expressar a vontade desse Deus nesse nosso tempo. Meus irmãos, como o escritor de Hebreus, ele diz: se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração. É porque naqueles dias tinham pessoas vivendo dessa forma, pessoas com o coração fechado, endurecido, mas ele frisava dizendo: se vocês estão conseguindo ouvir. Existe uma grande diferença, meus irmãos, entre ouvir e escutar. Porque o escutar é o seguinte: ok, eu escutei aquele barulho, mas o ouvir eu consegui compreender que barulho que é aquilo. Então a diferença de ouvir e escutar é isso. Eu posso estar aqui falando para você por 2 horas. Algumas pessoas vão estar me escutando, mas eu acredito que algumas vão estar me ouvindo, vão estar entendendo o que eu estou falando e falar: poxa vida, que legal, essa palavra é boa, eu sei onde está, está no texto tal. Significa que você ouviu o que eu estou falando. Porém, igreja, eu vou aprofundar um pouquinho mais. Só ouvir não basta. É necessário exercer aquilo que você está conseguindo ouvir. Vou fazer uma rápida reflexão para a gente entender essa fala. Imagina que você está no seu ambiente de trabalho, e ali o seu líder imediato, o seu supervisor, o seu coordenador, ele te dá uma ordem, ele te pede para que você faça uma tarefa, e você vai, só que você não cumpre exatamente o que ele te ordenou. Significa que você não ouviu perfeitamente o que ele tinha para você. Você até deu atenção, mas você não ouviu perfeitamente, porque algumas coisas escaparam do controle. Vou trazer outra reflexão para ficar mais fácil de compreender. Imagina que a minha esposa ela diz para mim: olha, vai lá no mercado e você tem que comprar 4 itens. Se ela vem com a listinha, eu falo: não precisa de lista não, fala que eu escuto. E ali ela me fala para eu trazer 4 itens, e eu trago 5. Porém desses 5, 3 eu esqueci do que ela me pediu. É claro que isso não acontece, tá? E se ela disser que sim, não acreditem. Mas o que aconteceu aqui, Mário? Eu até ouvi o que ela me falou, mas eu não dei a devida atenção, e por isso eu não consegui exercer o que ela me solicitou. Irmãos, ouvir a palavra de Deus é exatamente a mesma coisa. Saindo um pouquinho desse texto, indo lá para Apocalipse, no capítulo de número 1, nós vamos ver o escritor, a saber, João, escrevendo uma carta a ser endereçada às igrejas, e o próprio Jesus falando para ele: bem-aventurado aqueles que ouvem e praticam as obras escritas nesse livro. Então, ou seja, só ouvir não basta, eu preciso ouvir e praticar. Quando você começa a estudar a Bíblia, você vai perceber que essa palavra ouvir, ela está em vários livros, porque para Deus, entenda bem o que eu vou dizer, se Deus ele direciona a palavra para você, e você fala: Senhor, eu ouvi a tua voz, significa que você compreendeu, e a partir daquele momento você vai exercer. Com isso, Deus saberá que você realmente ouviu. Mas se você não proceder como foi a orientação dele, significa que você não ouviu a voz do Senhor. Então é por isso que o salmista ele fala isso, mas também aqui o escritor de Hebreus ele frisa isso com muita ênfase: não endureça o seu coração, ou seja, atente para a voz de Deus. E como Deus tem falado em nosso meio, igreja, nos últimos dias. É Deus. E às vezes o pastor da igreja está ali domingo após domingo falando, ensinando,